Mais uma vez, uma boa noite para todos. A graça e a paz de Cristo, amém? Maravilha. Ontem, Arivaldo, mamãe de Andrei, prazer rever a irmã de novo aí. Deus abençoe cada vez mais a sua vida, tá, irmão? E a todos os irmãos presentes também. É interessante como é que o Senhor faz, né? Porque tudo é através dele. Quando hoje pela manhã nós estávamos aqui na escola dominical, veio ao meu coração o desejo de convidar o Romildo para estar abrindo o culto hoje à noite. E é interessante porque o que eu vou pregar aqui agora tem tudo a ver com o que ele falou na introdução da mensagem do culto de hoje. Vamos falar de justificação pela fé. Não existe nada que eu possa fazer, que você possa fazer para ser justificado diante de Deus ou para ser salvo. Salvação é um ato da livre e soberana graça de Deus. Então a Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor e toda a adoração. Por gentileza, meus amados irmãos, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículos 19 até o versículo 26. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, do versículo 19 até o 26. O tema hoje é justificados pela fé. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável diante de Deus ou perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, é com muita alegria, Senhor, é com muito prazer em nosso coração que nós voltamos a estar em Tua casa, voltamos a estar em Tua presença, como comunidade, na comunhão dos santos, Senhor. E aqui estamos mais uma vez nesta noite, com um objetivo muito claro em nosso coração. Porque esse objetivo claro em nosso coração, ele é claro porque o Teu Santo Espírito é quem produz em nós essa disponibilidade, essa disposição. Porque o objetivo de estarmos aqui nesta noite, e que Teu Santo Espírito colocou em nós, é de adorarmos a Ti, é de louvarmos o Teu nome, é de engrandecermos, exaltarmos o nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai.
aquele que tomou forma humana e veio a este plano terrestre entregar sua vida em sacrifício por nós, de modo que hoje nós pudéssemos ser justificados através do sacrifício perfeito que teu amado Filho, de uma vez por todas, realizou na cruz do Calvário, Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por cada irmão aqui nesta noite. Muito obrigado por esta igreja. Muito obrigado pela tua igreja. Muito obrigado, Senhor, por esse sangue precioso, sangue remidor, sangue que nos redimiu, que nos tirou do cativeiro do pecado, que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora, Senhor, nesse momento em que nós estamos diante da tua palavra, aqui está um servo, Senhor, que depende totalmente, Senhor, integralmente do Senhor, para tudo, meu Pai, porque eu não tenho em mim nenhuma capacidade de estar aqui, mas estou pela tua graça, pela tua misericórdia, e eu peço ao Senhor, usa a minha vida conforme a tua vontade, conforme o teu santo querer, mas fala a tua igreja, Senhor, fala ao coração dos teus filhos, abençoa a tua igreja nesta noite, Senhor, fala ao coração deles, Senhor, porque estou aqui, Pai, para falar através desta vida que o Senhor trouxe à existência, a tua palavra, transmitir a tua palavra, porque a tua palavra é o sustento, é o alimento das nossas almas. Faça isso, Pai, por tua misericórdia e graça. É o que te peço e te agradeço, com o perdão de nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém? Então, justificação por meio da fé. A carta aos Romanos foi escrita aproximadamente, de acordo com as pesquisas que a gente faz nos diversos comentaristas bíblicos, por volta do ano 56 da era cristã. Paulo estava na cidade de Corinto, de acordo com Romanos capítulo 16, versículo 1 e mais alguns versículos à frente do capítulo 16. A justificação por meio da fé é o tema central dessa carta. O tema central da carta de Paulo aos Romanos é a justificação através do sacrifício perfeito de Cristo, mediante a fé, por meio da fé. A justificação é por meio do sacrifício de Cristo, mas ela é recebida através da fé, por meio da fé. Justificação é o quê? Justificação é o ato judicial de Deus pelo qual Ele declara justos ou imputa a justiça proveniente dos méritos de seu Filho Jesus Cristo àqueles que têm fé em Jesus. Justificação é isso. É um ato judicial de Deus. Deus declara que você é justo na medida em que você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você deposita sua fé no sacrifício perfeito que Jesus, de uma vez por todas, realizou na cruz do Calvário. Então o Senhor imputa a justiça que é dele, é de Jesus, porque a lei dizia que aquele que cumprisse integralmente toda a lei, por ela viveria. E eu e você, e nenhum ser humano, nem do passado, nem do presente, nem do futuro, que vai nascer, tem capacidade por si mesmo de cumprir a lei. Porque nós já nascemos com uma predisposição para o pecado. O salmista Davi vai dizer que em pecado me concebeu a minha mãe, no Salmo 51. Ou seja, já fomos concebidos com uma natureza predisposta ao pecado. Então, pecar é uma coisa que é natural na nossa vida, mas viver de acordo com a vontade de Deus não é uma coisa natural na nossa vida, mas se torna algo agradável a nós quando o Senhor se faz habitar em nós. Quando o Senhor vem habitar em nós através do Espírito Santo, quando o Senhor nos desperta por meio do seu Santo Espírito, aplica a sua palavra ao nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo, a palavra do Senhor. Então essa pregação da fé, levada pelo Espírito Santo ao nosso coração, é que nos desperta do sono do maligno e nos faz enxergar a verdade, nos faz enxergar que Jesus é o único que pode nos salvar e nos salvou definitivamente. Amém?
Então, justificação é por meio da fé. Vamos colocar o contexto desse texto que a gente vai estar trazendo para a meditação nesta noite. Paulo vem desde o primeiro capítulo dessa carta de Romanos, do versículo 18 até aqui no versículo 20 do capítulo 3, demonstrando a condição em que se encontra toda a humanidade. Só um minutinho, por favor. Então, Paulo vem nesta carta, a partir do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, demonstrando a condição em que se encontra toda a humanidade. Após fazer uma exposição clara dessa condição, ele conclui no capítulo 3, 9 a 18, não precisa abrir, que todos, sem exceção, pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E quando ele diz todos, ele está se referindo tanto aos gentios quanto aos judeus. Entretanto, nós podemos perceber que enquanto o apóstolo Paulo tratou dessa questão em relação aos gentios, não houve qualquer problema de aceitação por parte do judeu. Até aí o judeu ficou tranquilo. Enquanto Paulo falou aos gentios, está debaixo de condenação. O gentio está debaixo da ira de Deus. A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Ele está falando dos gentios. Enquanto Paulo fala do gentio, o judeu aceita normalmente, tranquilamente. Até aí tudo bem. Mas quando a partir do capítulo 2, Paulo passa a tratar dessa questão em relação aos judeus, aí ele vai precisar desenvolver não somente o ensino, mas se antecipar em possíveis objeções da parte dos judeus, porque eles não se viam como pecadores, como gentios, pelo fato de terem sido escolhidos por Deus como seu povo entre todas as nações da terra, e de Deus, entre outros privilégios, ter-lhes confiado os seus oráculos. Os judeus, então, enquanto Paulo fala, olha, gentios, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que trocaram a verdade de Deus em mentira, sabe? E passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. E aí vem uma série de coisas que Deus vai lançando como juízo sobre os gentios, devido a esse pecado de idolatria, a esse pecado de abandonar o Senhor e adorar a criatura em lugar do Criador. Até aí o judeu está aceitando numa boa. Mas quando Paulo começa a mostrar para o judeu que ele também está debaixo de condenação, porque mesmo ele tendo recebido a lei, ele também pecou, aí ele começa a dizer, espera aí, calma, não é bem assim. Nós somos o povo de Deus, nós recebemos os oráculos de Deus. O que é oráculo? Agora, vamos lá para o grego, que nosso amado irmão trouxe aqui o professor, e a gente vai tentar falar a palavra certa. Oráculos vem de logion, espero estar certo, significa palavra, narrativa, declaração. Nesse contexto, oráculos significa, ou se refere, também de acordo com o dicionário Vini, a todas as declarações de Deus escritas pelos escritores do Antigo Testamento. Então, quando diz que os judeus receberam os oráculos de Deus, nesse contexto aqui, se refere ao Antigo Testamento que eles haviam recebido. Então, eles eram os guardiões da palavra de Deus. Deus confiou a eles não somente isso, mas Paulo vai falar, lá no capítulo 9 também, de outras maravilhas que eles receberam. Paulo vai dizer que a eles pertence a adoção, que a eles pertence as promessas, que dele descende o Cristo. Então são muitos privilégios que eles, por terem esses privilégios da parte de Deus, imaginavam que em relação ao pecado houvesse também alguma distinção em relação a eles. Mas uma coisa é muito clara:
Pecado é pecado. Não importa a nacionalidade, não importa quem seja, seja rico, seja pobre, seja simples ou seja um intelectual, pecado é pecado. E todos estão debaixo de condenação por causa do pecado. Então, o que Paulo vai fazer? Entre outras coisas, ele vai demonstrar aos judeus que ser apenas ouvinte da lei não torna ninguém justo diante de Deus. Tudo bem, vocês estão alegando que vocês receberam a lei, vocês receberam o Antigo Testamento. Vou dizer uma coisa para vocês: o simples ouvinte da lei não os torna justo diante de Deus. Assim como eu posso antecipar algo que eu falaria na aplicação, aqui estamos nós reunidos para ouvir a palavra de Deus. Mas o fato de eu ouvir a palavra de Deus, o fato de você ouvir a palavra de Deus, se você ouvi-la, mas não crer naquilo que você está ouvindo, você é só um ouvinte da palavra. Isso não faz de você um justo. O que faz de você um justo diante de Deus é quando você ouve e crê naquela mensagem. Em Romanos 10 fala muito sobre isso. A palavra está perto de ti, da tua boca e do teu coração. Se com a tua boca confessar e no teu coração creres, tu serás salvo. Então salvação não é para quem ouve, é para quem ouve e crê e absorve e entende que realmente aquele sacrifício foi também por você. E não se menospreze, porque tem gente que se menospreza. Ah, esse sacrifício foi para aquele fulano, mas para mim não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ele é tão pecador quanto você. Seu pecado pode ser, sabe, o maior pecado que o mundo possa dizer que seja o seu pecado. Mas para Deus não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Então não se menospreze. Você é tão pecador quanto qualquer outro. Então você também é justificado através da fé, na medida em que você creia que Jesus morreu naquela cruz, e quando ele disse está consumado, ali estava envolvido o seu nome também, ali estava envolvido os seus pecados também, ali estava envolvido a sua vida também, porque ele morreu por você também. Então não se menospreze diante do mundo, se lance sim aos pés do Senhor e diga: Senhor, eu sou um pecador. Faça como Pedro. Pedro, quando tem aquela pesca maravilhosa, ele vê o milagre que Jesus faz, e Jesus chama ele diz: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador, Senhor. O Senhor faz coisas maravilhosas, Tu és Deus, Senhor, e eu sou pecador. O que Jesus diz para ele? Jesus enxota ele? Jesus manda ele embora? Não. Meu filho, fica tranquilo, a partir de hoje eu vou te fazer um pescador de homens. Vem para perto de mim, Pedro, porque a partir de hoje você vai ser um pescador de homens, porque é essa obra que ele veio fazer. Ele veio buscar o que se havia perdido. Ele veio para justificar quem não tinha capacidade, quem não tinha justiça própria, quem não tem capacidade por si mesmo de ser salvo, de ser justificado. Se a sua condição é essa, então fique tranquilo, porque há um Deus que já proveu a solução para esse problema, e a solução é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai dizer que ser ouvinte da lei não nos torna justos diante de Deus. Ele vai trazer também, vai dizer que trazer no corpo também o sinal da aliança, ou seja, a circuncisão, porque os judeus se circuncidavam, né? Lá em Gênesis capítulo 17, o que acontece? Deus faz uma aliança com Abraão, e Deus manda que todos da casa de Abraão se circuncidassem, e que todo o povo judeu passasse a ser circuncidado, para que ele pudesse ser participante da aliança feita com Abraão. Quem não se circuncidasse, o homem que não se circuncidasse, não seria considerado povo de Deus. Mas a circuncisão não é a aliança. A aliança é o que Deus fez com Abraão. As promessas feitas a Abraão é a aliança. A circuncisão é o sinal da aliança. Então ter o sinal não é o suficiente, é necessário estar em aliança com o Senhor.
e se manter na aliança com o Senhor. E eu antecipo mais alguma coisa que falaria mais na frente. Se batizar não é suficiente. Não é somente ir às águas, mas é ir às águas a partir do momento que você recebeu uma nova vida em Cristo. Você foi regenerado, você foi gerado novamente em Cristo, você acolheu pela fé o Senhor no seu coração. Tanto é que quando você está na igreja, e aí o Senhor usa algum irmão, um pastor, para ministrar a palavra, aí você está sentadinho ali, ou sentadinho ali, você está ouvindo, aí o Espírito Santo vai lá e fala, está falando com você, sabe, desperta, aí você vai e diz, Senhor, eu creio. Quando você diz, Senhor, eu creio, lá no seu íntimo, quando você tem essa fé lá no seu íntimo, é o Espírito Santo que já entrou na sua vida, é o Espírito Santo agindo na sua vida, aí houve a conversão é nesse momento. É por isso que quando a gente tem pessoas na igreja que recebem a fé, e o batismo normalmente é no final do ano, se essa pessoa morrer antes de se batizar, ela é salva. Por quê? Porque a conversão dela já aconteceu, naquele momento em que ela creu, no momento em que ela ouviu a palavra e creu, ali houve uma conversão. Ali Deus está agindo na vida dela, houve uma regeneração, houve uma transformação, uma mudança no seu interior, o Espírito Santo vem habitar em você, e aí você vai ao batismo, para que você possa confessar publicamente aquilo que você já tem firmado dentro de você, já há uma comunhão entre você e o Senhor. Então só o símbolo da aliança não adianta. O batismo é uma ordenança, sim. É para batizar? É. Mas é para batizar e permanecer na fé até o fim, irmãos. Isso é só o começo da caminhada, é só o início da caminhada. A caminhada é longa, meus irmãos, até o dia que o Senhor venha buscar a sua igreja, ou o Senhor nos leve para a sua glória. Então, ele está dizendo para os judeus, então, que somente ouvir a lei não resolve, tem que cumprir a lei. Eles não cumpriram. Ter o sinal da aliança, a circuncisão, também não resolve, porque a verdadeira circuncisão, meus irmãos, e é isso que Paulo vai ensinar, é o seguinte: a verdadeira circuncisão não é a exterior, a verdadeira circuncisão é interior, é no coração, é a circuncisão de Cristo. É o que eu disse, é quando você crê, Deus circuncidou o seu coração, Deus circuncidou a sua alma, Deus circuncidou o seu interior, Deus circuncidou você e fez com que você agora tenha um coração predisposto a adorá-lo. Você tem prazer nas coisas concernentes a Deus e ao seu reino. Quando você diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é uma alegria verdadeira, meus irmãos. É uma alegria de quem tem prazer em Deus, mas esse prazer não vem da tua natureza humana, não vem da minha natureza humana, mas vem do Deus que habita em você, vem do Deus que disse, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E é por isso que salvação é algo seguro, é por isso que salvação não é brincadeira. As pessoas, tu está salvo hoje, amanhã tu não está salvo. Ou você está salvo, ou você não está salvo. Porque se o Senhor te salvou, Ele te salvou, meu irmão. Agindo Deus, quem impedirá? Quem nos separará do amor de Deus? Perigo, espada, fome, tribulação, angústia? Estou bem certo de que nada, nem ninguém poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus não faz acepção de pessoas. O pecado é pecado, tanto para os que pecaram sem ter recebido a lei escrita, no caso os gentios, quanto para os que receberam desse modo, os judeus receberam a lei escrita. Então Paulo vem no capítulo 3, antecipando e tratando uma objeção que certamente estaria na mente dos judeus. Qual a vantagem do judeu então, sendo ele o povo de Deus? Paulo vai declarar no capítulo 3, em Romanos 3:1, que são muitas, sobre todos os aspectos, principalmente porque a eles foram confiados os oráculos de Deus, e além dos oráculos de Deus,
dos escritos do Antigo Testamento, como eu já disse, lá no capítulo 9, Paulo vai dizer: a eles pertence a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, deles descende o Cristo, que é Jesus nosso Senhor. Todas essas graças são privilégios maravilhosos que foram dados por Deus a eles, mas em relação ao pecado, Paulo vai demonstrar que todos esses benefícios não os isenta de sofrerem as suas consequências. Todos, tanto gentios quanto judeus, estão debaixo do domínio do pecado e destituídos da glória de Deus. E nessa condição, não existe qualquer obra que o homem possa fazer que o justifique diante de Deus. Não existe qualquer obra que você possa fazer, que eu possa fazer, ou que qualquer homem possa fazer, que nos justifique diante de Deus, porque nós herdamos uma carcaça pecaminosa. O pecado está em nós. Quando Paulo, no capítulo 7 de Romanos, vai dizer: Senhor, ou ele não fala Senhor, me perdoe, ele não falou exatamente assim, ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Se eu faço o mal que não quero, então eu estou concordando que o pecado habita em mim. Não habita em mim bem algum, mas o pecado habita em mim. Mas vai dizer: graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque através dele aí é mortificada essa natureza humana, e aí uma natureza agora espiritual que você tem através da presença do Espírito de Deus na sua vida, vai te dar condições de você agora vencer o pecado, superar o pecado e levar a sua vida cristã avante. Essa obra é gloriosa, irmãos, mas é a obra que só Ele pode fazer. Então vamos entrar agora nos pontos. Qual o papel da lei, então? Se a lei não salva, qual é o papel da lei? Vamos ler novamente Romanos 3, 19 e 20, por favor. A lei, qual o papel da lei? Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha a razão de ser da lei. Primeiro, a lei vai mostrar tanto aos gentios, que têm a sua norma escrita no coração, quanto aos judeus, que a receberam por escrito, a sua condição e incapacidade de vencer o pecado sem Cristo. Olha o papel da lei. A lei vai mostrar para mim e para você, a lei vai mostrar para cada um de nós, que nós, sem Jesus, não temos a mínima condição de vencer o pecado. Não há condição, sem condição. Não tente que você vai dar com os burros na água, como o pessoal diz aí. Não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo. Só vai dar certo se entregar a vida para Jesus, porque Ele sim já realizou uma obra maravilhosa. E Ele disse: é necessário que eu volte, que eu vá para o Pai, porque quando eu chegar lá, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver. Ele está convosco, mas vai habitar em vós. Olha só, Ele está convosco, está com vocês, mas Ele vai habitar em vocês. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí no dia de Pentecostes, eles estão lá orando, estão reunidos, e aí vem um vento impetuoso, e de repente o Espírito Santo vem sobre a igreja. Aí você lembra daquele Pedro que disse: Senhor, por ti eu dou minha própria vida. Aquele Pedro que vacilava, igual a gente, tá? Não estou aqui dizendo que Pedro é pior ou melhor do que nós, não. Somos bem piores do que Pedro, nem nos comparamos a Pedro. Mas aquele Pedro que vacilava, que uma hora dizia: Senhor, eu dou minha vida por ti. Todos podem te abandonar, Senhor, mas eu não. Mas ele vai lá e nega Jesus 3 vezes antes que o galo cante. Lembra desse Pedro? Depois que o Espírito Santo vem sobre ele, sabe o que acontece? Ele se levanta.
as pessoas começam a zombar. Esse povo está bêbado. Esse pessoal aí deve estar bêbado. Estão falando uma língua estranha aí, que negócio é esse? E aí Pedro se levanta e começa a pregar o evangelho para eles. Diz, não, eles não estão bêbados não. Isso aí é a promessa de Jesus. Jesus prometeu, quando chegasse no Pai, enviaria o Espírito Santo. Vocês estão vendo aí, é o Espírito Santo. Por que vocês estão ouvindo na língua de vocês? É porque o Senhor também está demonstrando que vocês também, para vocês também é a salvação. Porque veja, Romanos foi uma igreja que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, e por nenhum apóstolo, mas certamente por alguém que estava lá em Pentecostes, sobre quem também o Espírito Santo veio ali, e depois foi usado por Deus para fundar aquela igreja. Porque é assim que a igreja tem o seu início, através da vinda do Espírito Santo. Aí é uma nova vida, irmão, é uma transformação de vida, é uma vida nova, é uma nova mentalidade, é um novo pensar, é um novo desejar. Você peca, eu peco, mas nós não temos mais prazer no pecado. A nossa vontade é fazer a vontade de Deus, sabe? Embora a gente peque, a gente falhe, a gente erra, mas o que a gente faz quando peca? Ô Senhor, tem misericórdia. Ô Senhor, tem compaixão, me ajuda, Senhor. Mas você nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque você agora quer viver de acordo com a vontade daquele que habita em você. Isso é justificação pela fé. Isso é a obra que Deus faz. Então a lei vai mostrar a nossa condição. O papel da lei não é salvar, mas fazer conhecido o pecado. Mostrar o estado em que se encontra toda a humanidade. Mostrar a necessidade de um Salvador. Os sacrifícios da lei apontavam para essa necessidade. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas sangue de bode, de touros, não podia aperfeiçoar ninguém. Irmãos, entendamos uma coisa. O que é salvação? Salvação não é só perdoar pecado. Se salvação fosse só perdoar pecados, era algo que seria impossível de se realizar. Porque o que ia acontecer? Deus perdoaria nossos pecados, Jesus morreu por nossos pecados, tudo bem, amém. Aí perdoou nossos pecados, mas não houve mudança em nós, a natureza é a mesma, não veio o Espírito Santo, continuamos o mesmo. O que ia acontecer? Vamos ficar na prática do pecado o tempo todo, porque nós temos uma carcaça pecaminosa, uma natureza predisposta ao pecado. Salvação é uma obra grandiosa, meus irmãos. A obra que Deus fez na sua vida, está fazendo e ainda vai realizar ainda, porque Ele começou a boa obra e vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Ela tem perdão de pecado, tem justificação, tem santificação e tem garantida a redenção. É um pacote completo, meu irmão. É um pacote completo, uma obra redentora maravilhosa, que Cristo, só Ele poderia realizar, somente através do sacrifício dele poderia ser realizada. Essa é a obra que Deus faz na nossa vida. Não é só perdoar pecados, mas o papel da lei, então, não é salvar, porque o sangue de touros e bodes, como eu falei, como era feito na antiga aliança, não podia aperfeiçoar ninguém, mas agora o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora, meus amados irmãos, há um Espírito santificador na sua vida. O Espírito Santo é o Espírito de santificação. Eu estive assistindo uma palestra de Richard Belcher, lá em Águas de Lindóia, há muitos anos atrás, no congresso da editora Fiel, e eu nunca esqueci o que ele ensinou a respeito da santificação. Nós temos dois tipos de santificação: a santificação de posição e a santificação progressiva. O que é a santificação de posição? O fato do Espírito Santo estar na sua vida faz de você uma pessoa santa. Você é santo, você foi separado por Deus e para Deus, porque o Espírito Santo está em você, habita em você e te faz com que você tenha vontade, prazer nas coisas de Deus. Mas também há uma santificação que aí envolve o Espírito Santo também, mas também você tem que ir para a palavra, procurar um ambiente onde você possa congregar, que é a santificação progressiva, ou seja, ela vem com a sua comunhão com a palavra, a sua comunhão em oração com o Senhor, a sua comunhão na comunhão dos santos. E essa reunião aqui agora é uma reunião de santificação, meus irmãos.
porque as palavras que saem dos meus lábios não são minhas, mas do Senhor. E as palavras do Senhor, elas vão te santificar, elas vão te santificando a cada dia, porque aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E o Espírito vai aplicando a palavra ao nosso coração dia após dia, e vai nos santificando e nos transformando de glória em glória, na imagem do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o objetivo, esse é o propósito de Deus. Ter um povo totalmente transformado, um povo plenamente seu, um povo eleito, escolhido, em Cristo, santo e irrepreensível, agora transportado das trevas para a luz, para que esse povo possa habitar um dia a eternidade com o Senhor. Amém? Então, a lei não veio para salvar. Vamos para outro ponto. Justificados pela fé. Leia o versículo 21 ao 25 agora. Vamos ler do 21 ao 25. Só molhar aqui a garganta um pouquinho. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Se as obras não são capazes de justificar-nos diante de Deus por causa do nosso pecado, sem Cristo estamos todos debaixo do pecado e sob o domínio do pecado. Como podemos ser então justificados? Essa é a questão agora. Paulo vai nesses versículos demonstrar-nos que isso só é possível por meio da fé em Cristo Jesus. Só existe justificação por meio da fé em Cristo Jesus. Olha como ele começa dizendo aqui no versículo 21. Mas agora que Jesus Cristo veio, agora que chegou a plenitude dos tempos, sem lei, ou seja, sem as obras da lei, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei. A lei testemunha sobre essa justiça que Deus um dia traria. Jesus era um mistério que estava oculto das gerações passadas, mas Deus deu sinais através dos profetas, através da lei que Ele deu ao povo de Israel. Deu vários e vários sinais para eles, várias e várias referências a respeito do Cristo que viria. Mas eles não sabiam o que envolvia essa salvação, que a salvação não era só para judeu, era para gentio também. E é por isso que eles questionam muito a Paulo, quando os gentios são envolvidos. Mas vejam, sem a lei se manifesta a justiça de Deus, testemunhada pela lei. Cada sacrifício, meu irmão e minha irmã, que era realizado no tabernáculo e no templo, apontava para Cristo. Cada cordeiro que era morto, cada sacrifício apresentado, cada sangue derramado, apontava para Cristo. Vamos aqui pensar um pouquinho no tabernáculo. Como é que era o tabernáculo? Eu vou ser breve. O tabernáculo tinha lá 3 partes. Uma parte externa que era o átrio. Depois tinha lá o santo lugar. Havia uma cortina separando o santo lugar do santo dos santos. No santo dos santos, meu irmão e minha irmã, entrava uma vez por ano, no dia da expiação, somente o sumo sacerdote. Uma vez por ano, para fazer expiação pelos pecados. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao sangue.
Lá nesse lugar santíssimo havia uma arca. Sobre esta arca havia uma tampa. Esta tampa que cobria a arca se chamava propiciatório. Já esse nome te diz alguma coisa, porque propiciatório já te aponta para a propiciação que viria em Cristo. E sabe o que o sumo sacerdote fazia? Aquele sangue do animal sacrificado, ele vinha com ele, entrava no Santo dos Santos e aspergia sobre o propiciatório, para que houvesse propiciação pelos pecados do povo, pelos pecados do próprio sumo sacerdote, pelos pecados até do tabernáculo, se você quer saber. Até para purificar o tabernáculo, era aí feita a propiciação. Então, quando o texto fala que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, é porque o sangue dele derramado na cruz do Calvário tornou Deus propício a nós. Deus agora se faz propício a nós pecadores. Por que Deus se faz propício a nós pecadores? Vamos continuar lendo o texto aqui que ele vai nos dizendo. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. Essa palavra também é importante, que há em Cristo Jesus. O que é redenção? Redenção é resgate mediante o pagamento de um preço. Imagine que uma pessoa foi sequestrada. Vamos trazer para uma coisa bem do nosso cotidiano, infelizmente, né? Uma pessoa foi sequestrada, e aí o cidadão que sequestrou lá, o grupo que sequestrou a pessoa lá, vai exigir um resgate para poder soltar aquela pessoa. Então, se você não pagar o resgate, já sabe o que vai acontecer com aquela pessoa. Não tem jeito, os caras não tem dó. Mas se você pagou o resgate, existe uma possibilidade, porque até a maldade do homem é tão grande que às vezes, até com o resgate, o cara tira a vida também. Mas existe a possibilidade, pelo menos, daquela pessoa ser solta. Então você redimiu, você pagou o preço de resgate daquela pessoa. E foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele pagou com o seu sacrifício o preço da nossa redenção. E é por isso que salvação não é uma coisa que você diz, hoje estou salvo, mas não estou salvo. Se o preço foi pago, e foi muito bem pago, porque não foi o sangue de touro, não foi o sangue de bode, mas foi o sangue de Deus, o sangue do Filho de Deus, o sangue de Jesus Cristo, o sangue do justo pelos injustos, que foi derramado na cruz do Calvário. A sua salvação está garantida, porque o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Amém? A nossa confiança está aí, meu irmão. A nossa confiança não está em nós mesmos. A nossa confiança está no fato de que Cristo morreu de uma vez por todas para apresentar-nos agora como igreja pura, santa, imaculada diante de Deus. Pelo sangue dele. E tem mais. Não só apresentar, mas está à sua destra, a destra do Pai, intercedendo por nós. Pai, eu morri por ele. Ele falhou, ela está orando, Pai, está pedindo perdão. Senhor, eu derramei o meu sangue por ele e por ela. E o Pai vai lá e perdoa, porque o sangue dele é a propiciação pelos nossos pecados. Justificação pela fé, somente, não de obras, para que ninguém se glorie, porque tudo é por ele, por meio dele e para ele. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, meus amados irmãos, continuando a leitura aqui para a gente terminar esse segundo ponto e para o último ponto para a gente terminar e ir para o final da mensagem. Então, ele diz aqui, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, no sangue de Cristo, como propiciação, olha o propiciatório aí, olha a propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, os nossos pecados ficaram impunes, mas não deixaram de ser punidos. Os nossos pecados foram punidos em Cristo. Não é que Deus não puniu o pecado. Deus puniu o meu pecado. Deus puniu o seu pecado.
mas os puniu em Cristo. Isaías 53 vai falar muito sobre isso. Depois você lê em casa. Agora, sabe o que acontece? Jesus sofreu, Jesus, padeceu, recebeu coroa de espinhos, foi escarnecido, enfiaram uma lança do lado dele, deram vinagre quando ele disse que estava com sede, fizeram todo o mal contra ele. E sabe o que diz o texto de Isaías? Que diz o seguinte, que quando ele vê o fruto do seu penoso trabalho, ele se alegra, porque ele vê a igreja, ele vê você salvo, lavado, remido no sangue dele. Ele se alegra, ele está feliz agora, porque você agora está na presença de Deus por causa do sacrifício perfeito que ele fez por você. Ele vai dizer, não foi em vão, o sangue que eu derramei não foi em vão, porque agora está lá o José, está lá a Maria, está lá o Joaquim, está lá o Manuel, estão lá, porque o meu sangue foi derramado por eles, e eles estão ali. Amém? Vamos partir então para o último ponto. Deus é justo e justificador. Nós temos um Deus que é justo e justificador. Deus jamais é injusto, irmãos. Em momento algum Deus é injusto. Mas Ele, além de justo, é nosso justificador. Versículo 26 apenas. Vamos ler o versículo 26. Deus cancelou os pecados cometidos. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é plenamente justo, porque ao perdoar os pecados daqueles que estão em Cristo, Deus o faz de uma maneira em que Ele não deixa de aplicar a sua justiça. Deus puniu em Jesus os nossos pecados e atribui a cada um daqueles que creem e reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador a justiça de Cristo, porque Jesus cumpriu toda a lei, e a justiça da lei assim determinava que aquele que cumprisse integralmente a lei, por ela viveria. Isso está em Levítico 18:5, não precisa abrir. Jesus cumpriu a lei em lugar de todo aquele que tem fé em Jesus. Vou ler apenas um texto aqui, que está em Gálatas 3:10-14. Não precisa abrir, vou ler para vocês. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Para que você e eu pudéssemos ser justificados pela lei, nós tínhamos que cumprir toda a lei. Não apenas uma parte da lei, mas toda a lei. E ninguém é capaz de cumprir toda a lei. Então o que acontece? Se não cumprimos toda a lei, então estávamos debaixo de maldição. Mas diz aqui, e é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Isso é a obra maravilhosa, essa é a obra maravilhosa que Deus realizou e que agora está sendo aplicada dia após dia na vida de todos aqueles que creem, de todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Recebem uma vida restaurada. É uma nova vida, meus irmãos. É uma nova vida. O nosso prazer agora está em Deus. Não é que somos perfeitos, não, eu não sou perfeito, você não é perfeito, ninguém é perfeito, irmãos. Nós vamos falhar até o fim, infelizmente. Olha, até a palavra que vem é essa. Infelizmente vamos falhar até o fim da vida, porque a vontade era não falhar mais, mas vamos falhar, infelizmente. Mas nós temos um Deus que jamais nos abandona. Temos um Deus que
Quando nós confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E nós prosseguimos na caminhada. De modo que Deus é justo ao punir nossos pecados em Cristo. E Ele é o justificador de todo aquele que tem fé em Jesus, ao aplicar a sua justiça aos que creem. De que forma Deus é justo e justificador? Deus é justo porque o pecado tinha que ser punido. Deus puniu o pecado? Puniu, mas puniu em Cristo, mas não deixou de punir. E Deus é justificador por quê? Porque Ele aplica a justiça de Cristo a cada um daqueles que professam a fé em Jesus. Então Ele é o justificador, porque Ele imputa, Ele dá de graça, Ele concede de graça a salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Porque fomos salvos para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Sabe? Ele preparou para que nós fizéssemos boas obras, mas somente em Cristo somos capazes de fazer boas obras. Porque nenhuma boa obra é feita fora de Cristo. Até podem fazer obra de caridade, coisas boas, até boas, legal, mas não boas obras. Boas obras só em Cristo, porque são obras que glorificam não a nós, mas glorificam ao nosso Deus, ao Senhor da nossa vida. Então, irmãos, só aplicando agora, a gente vai fechar a mensagem aqui. O que podemos extrair como ensinamento para a nossa vida a partir do texto que estivemos expondo nesta noite? Às vezes, por mantermos uma vida que, à vista da sociedade em que estamos inseridos, podemos ser considerados cidadãos de bem, pessoas que, de certo modo, apresentam um bom relacionamento com as pessoas, pessoas que façam alguma obra social, ou que até tenham uma religião que fale sobre Deus e reconheça e apregoe alguns valores e princípios da palavra de Deus. Nós, assim como os judeus, podemos imaginar que não somos pecadores. Sabe, pode ser que a gente, sem Cristo, pessoas que não estão em Cristo, pensem o seguinte: poxa, eu não faço mal a ninguém, eu vivo a minha vida, eu toco minha vida para frente, quando eu posso eu ajudo alguém, então Deus vai me perdoar, Deus vai, é tranquilo, vou para o céu. Não é assim, não é por aí. Fazer o bem está certo, fazer o que você está fazendo para ajudar as pessoas, continue fazendo, mas isso não te salva, porque você continua sendo um pecador fazendo boas coisas, às vezes, porque o mal habita em você, o mal continua habitando em você, mas quando você tem Cristo na sua vida, aí é diferente, porque você foi reconciliado com Deus, teus pecados foram perdoados, aí as obras que você faz, agora glorificam não a você, como eu disse, mas glorificam a Deus, glorificam aquele que te salvou, aquele que transformou o teu coração, aquele que transforma a tua vida de glória em glória, e vai te conduzindo para que você possa ser essa pessoa que você é, e vai sendo cada vez mais assemelhado ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não há um justo sequer. O único meio pelo qual podemos ser justificados diante de Deus é por meio da fé em Jesus Cristo. Não há nada que o homem morto dos seus delitos e pecados por si mesmo possa fazer que o justifique diante de Deus, porque independentemente do tipo de pecado que tenhamos cometido, como declara Isaías 59:1, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas em 2 Coríntios, não precisa abrir, 5:21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 59 vai dizer: a minha mão não está encolhida para que não possa abençoar a sua vida, mas os teus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas graças a Deus, porque segundo aos Coríntios 5:21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, quem é esse? Jesus Cristo. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então saiba
que o único meio pelo qual podemos ser declarados justos diante de Deus é por meio da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo ponto aqui da aplicação: a justificação é pela graça, mediante a fé em Cristo. Portanto, ser apenas ouvinte do Evangelho não é suficiente. Para sermos justificados por Deus em Cristo Jesus, é necessário que venhamos a crer em sua mensagem para sermos salvos. E para finalizar, assim como a circuncisão, apenas passar pelas águas do batismo, sem que tenha havido uma mudança de vida, não nos salva. É necessário que o nosso batismo seja a confirmação pública de uma obra interna que o Espírito Santo realiza na vida do crente, no momento em que ele crê. Essa obra é a regeneração. É uma obra que só Deus pode fazer na vida do ser humano. E já fez na sua vida. Porque você creu, porque o Espírito Santo foi lá e aplicou a palavra do Senhor ao seu coração e te regenerou, e te transformou nessa nova criatura que você é. Paulo vai dizer que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É isso, meus irmãos. Justificação só por meio da fé em Cristo. Não há outro meio. Amém? Que Deus possa continuar abençoando grandiosamente a vida de cada um dos amados irmãos. Que Deus possa nessa noite estar falando no seu coração. Que você saia daqui muito abençoado.